Excepcional dia, né? Hoje é dia de ler parábolas, né? Cada dia a gente está aprendendo um pouquinho mais sobre as parábolas. O que é parábolas? Parábolas, ela representa uma apresentação de Jesus quando vai acertar as contas. Então, em cada momento, né, a gente aprende algo diferente, né? Cada dia que lê parábolas, a gente tem um conhecimento diferente. E Jesus, se Jesus deu o dia, é para a gente multiplicar. E quando a gente coloca isso na mente, a gente tem certeza que vai ser um dos melhores dias, né? Então, o dom, ele deu o dom, né? Ele deu o talento, ele deu recursos, relacionamento, tudo, né? Deus deu. Então, a gente tem que multiplicar. E eu preciso multiplicar, né? Quando a gente diz eu preciso, a gente sabe que a gente tem que tomar a decisão o mais rápido possível e resolver. E Jesus deu sempre, né? Quando Jesus fala, Deus bom, foi bom e é fiel, é porque Ele confia em nós, em cada momento. Então, uma frase muito importante que a gente tem que aprender. Hoje, parábolas é um ensinamento, né? Que do bom samaritano, parábolas é de Jesus, né? Então, lá em Evangelho, Lucas 10:25 ao 37, né? Nele, Jesus conta a história de um homem que foi atacado por ladrões e deixou à beira da estrada. Então, é um conhecimento que a gente, se procurar lá, a gente vê como Jesus falava a história por parábola, né? Então, a história, né, um sacerdote começa, né, um entendimento, um acontecimento de Jesus, né? Então, e lá fala de um sacerdote, uma figura, um levita, né, que ambos é um homem que caiu, né, e se machucou e alguém feriu. Então, essa história de um bom samaritano, ela é muito especial nesse dia de hoje, né? E aqui ele diz assim, ó, a parábola do bom samaritano. Certa vez, um advogado da lei de Levita levantou um propósito de submeter Jesus à prova e ele indagou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? É algo que Jesus propôs. E o que está escrito na lei, como tu a interpretarás? E ele explicou: amarás o Senhor, teu Deus, com todo o coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo quanto a ti mesmo. Nesse bom samaritano, Jesus quer mostrar para nós, né, que nós devemos buscar entendimento, né, e ver o sofrimento daquela pessoa, né, que está passando por aquela ocasião e poder fazer algo, né, que possa ajudar, porque às vezes a gente quer condenar, mas não quer ver como aquela pessoa está, né, com aquele sofrimento, com aquela dor. Então, ali Jesus afirmou, no versículo 28, então, respondeu-se corretamente e faz isso e viverás. Então, Jesus afirmou, né, que tem que amar o próximo, né, como a ti mesmo. Amar o próximo a ti mesmo é como o pai, né, que vê o filho doente e tem que ver o que tem que fazer para sair daquela situação, né? Então, ele faz tudo. Então, aqui ele quer dizer que nós temos que ver aquele sofrimento daquela pessoa, né? Como ela está sofrendo, né? Que ela consiga sair daquela situação, né? De uma maneira que a gente pode ajudar. Então, Jesus aqui afirmou, respondeste corretamente e faça isso e viverá. Ele quis dizer que nós temos que amar o próximo como a ti mesmo.
e afirmou que respondeu, viverás. Daí no versículo 29 ele diz assim, ó, e ele entanto instinto em justificar-se a questão de Jesus, mas quem é o meu próximo? E ele perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Aquele que vem perto de ti, né? De uma maneira que precisa mesmo, né? E diante do que Jesus lhe respondeu assim, certo homem descia de Jerusalém. Daí ele começa a contar a história, né? De um certo dia, um homem vinha de Jerusalém, Jericó, e quando veio cair nas mãos de alguns assaltantes, aos quais depois roubaram tudo o que espancavam e fugiram e abandonaram. Então, naquela época, né, já tinha ladrão, né? Já tinha, e ele pegaram aquele pessoa e bateram, né? E daí aqui a gente vê que passa as pessoas, né? E por coincidência descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Então, a gente, ali ele mostra, né? Que veio um sacerdote daquela época, de uma religião, e ele viu a pessoa caída no chão e deixou. Depois, do mesmo modo, agiu um levita. E quando chegou no lugar, observou que aquele homem passou de passos largos. Então, veio outro, né? Veio um, viu, veio outro, viu, mas um samaritano estando de viagem. Daí tem o terceiro homem, que é o samaritano, estando de viagem, chegou onde encontrava o homem e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-se as feridas, esparramando-lhe pelas vinhas, óleo, em seguida colocou sobre o seu próprio animal e levou para a hospedaria e cuidou. Tu vê, né, que aquele homem, o terceiro homem, ele teve a compaixão, né, de ver aquele ser humano sofrendo, né, e desceu do cavalo e foi ajudar. Então, está naquilo que a gente precisa fazer, às vezes a gente não faz, né, um pequeno ajuste, né. Então, no dia de seguinte, deu 2 denários, né, ao hospedeiro, ele respondeu, cuida desse homem, e se alguma despesa tiver de a mais, reembolsarei a ti quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E aqui eles fazem uma pergunta, né? Qual dos 3, né? Lá veio o terceiro, né? Ele desceu do cavalo, né? E foi ajudar a pessoa. E declarou advogado do rei, da lei. E o que teve misericórdia para com ele, o que Jesus lhe exortou, e procede tu de maneira semelhante. Então aqui quer dizer que a gente tem que ver a dor da pessoa, né? Às vezes as pessoas magoam, mas a gente também não vê a dor que ela magoou. E nessa parábola a gente tem que ter um entendimento que tem que entender que a pessoa às vezes faz alguma coisa, né? Mas ela tem um lado dela. Então cada pessoa tem um lado de sofrimento e a gente às vezes quer entender isso. A gente não entende, a gente tem que ajudar e fazer, né? Então, nessa parábola, né, o sacerdote, um levita, era uma figura religiosa, né? Então, respeitava tudo, né? No entanto, um bom samaritano, né, que desceu do cavalo e que ajudou aos ferimentos, né? Então, ele teve a compaixão. Então, a gente tem que sempre, né, buscar isso para a nossa vida, né? E o que é esse significado de parábola, né, de um bom samaritano? Sempre que você vê essa parábola, você vai entender que um bom samaritano é uma lição sobre o amor ao próximo e a importância de tratar os outros com compaixão e cuidado. E Jesus usa essa parábola, né, para desafiar o próximo, né, e perguntar da lei, quem é o meu próximo, né?
e responder da forma certa, né? Porque não depende de religião, nada, né? E o que ensina essa parábola, né? O samaritano é representado como um modelo de compaixão, né? E cuidado, mostrando sempre a verdadeira religiosidade manifesta em ações práticas e amor. Aqui fala muito, né? Amor ao próximo, né? Então ele dedicou toda essa parábola para a gente amar o próximo como a gente mesmo, né? E a parábola também critica a hipocrisia, né, dos líderes religiosos na época, né, que pregavam, ignoraram o homem ferido, né, o primeiro e o segundo, né. Então, para a lição de vida de hoje dessa parábola, ela nos ensina a ser compassivo, né, cuidadoso, e temos que tratar os outros, né, com cuidado, compaixão, independente da origem da situação. E amar o próximo é um mandamento fundamental que manifesta praticar, né, com ações e praticar. Então, não julgar, né? Às vezes a gente quer julgar antes de fazer, né? Pensar antes de fazer. Então, não devemos julgar as pessoas com a base da sua origem ou religião, mas tratar com respeito e compaixão. Aqui Jesus fala muito de compaixão, né? Compaixão pelas pessoas, né? E compaixão os pontos-chave dessa parábola, né, do bom samaritano é compaixão, né? Compaixão é destacar a importância, compaixão é do cuidado com os outros. Às vezes a gente não pode ajudar, né? Mas às vezes tendo uma compaixão de uma maneira bem simples, né? Da maneira que vai fazer uma diferencinha. E tem três pontos chaves, né, nessa parábola. A primeira é a compaixão, o segundo é o amor ao próximo, né, a importância de amar o próximo como a si mesmo, e a terceira é prática, ações práticas, né, é mostrar como as ações, ajudar com cuidado e fazer a diferença na vida das pessoas, nem que seja um pouquinho, né, porque cada um fazendo um pouquinho vai dar a diferença. E superar os preconceitos, né? Um julgamento, tratar com respeito e compaixão, né? Aqui ele fala muito compaixão, né? Então, isso tudo somado, né? E os exemplos históricos, né, da Bíblia demonstram compaixão é cuidado, né? E está mostrando aqui nessa parábola um exemplo de amor, né, ao próximo e destacar os exemplos, né? Tudo tem que chamar uma ação, né, para fazer. E um bom samaritano, ele teve coragem, né, de compassivo e mais cuidadoso parar, né? E aqui todo esse versículo, Jesus mostra que a gente tem que amar o próximo, né? Então, qual é a reflexão que você vai levar para esse dia de hoje, né, dessa parábola? A primeira reflexão, é sobre a importância de ter compaixão ao próximo. A segunda é inspiração, né? Ser compassivo e cuidadoso com o próximo. E cada um tem, né? E o que é a mensagem dessa compaixão, amor ao próximo? É uma forma inspiradora, né? Então, amar o próximo como a ti mesmo, compaixão, respeito, bondade, né, executativa, serviço, amor incondicional. Então, tudo é um caminho para a gente ajudar o próximo, né, a ser ele mesmo, né, entender um pouquinho. Aqui diz assim, ó, né, bem aqui, ó, quando caiu ali do cavalo, que o cara teve a consciência, os outros passaram ainda a pé, né, mas aquele desceu do cavalo e foi ajudar aquele bom samaritano, né. E aqui no versículo 27, Jesus fala com respeito, né? E ele explicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de todas as tuas almas, e de todas as tuas forças, de toda a tua capacidade intelectual,
e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E nessa parábola Jesus lhe afirmou: responde-te corretamente e isto viverás. Então ele mostrou, né, que a gente tem que ter compaixão, mesmo não entendendo, né, o sofrimento do momento, mas fazer alguma coisa, né? Então é uma parábola que te diz assim: puxa, eu podia ter feito, né? Mas o que passou não interessa. É de hoje em diante. Eu podia ter feito aquilo. Não interessa. Você pode fazer a partir de agora, né? Ajudar e ser outro ser humano, né? Mais feliz, da sua maneira, do seu jeitinho, né? Porque cada um tem o seu jeito especial. Ninguém é ninguém, né? Sozinho, mas unidos somos força, né? É que nem uma laranja. Sozinho ela não dá. Mas muitos laranja dá muitos suco. Então, vamos somar alguma coisa boa na nossa vida, né? Então, vamos terminar nossa live, né? Mas a gente falou dessa parábola, né? Bom samaritano. Dá para falar muitas coisas, né? Mas aqui a gente tem que entender que a gente amar o próximo, né? Como a ti mesmo, né? É como a gente ama um filho, né? Às vezes ela está doente, a gente fica preocupado, então a gente ama ele de coração, né? Às vezes a gente precisa entender que é amar o próximo, e com um bom samaritano a gente aprende, né? Então vamos fazer uma oração bem curta. Perdoe meus pecados, iluminai meu caminho, aliviai a minha cruz, tirai os maus pensamentos e abençoe todos que estão do meu lado. Então, vamos terminar, né? 4, 3, 2,